Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Só para variar um pouquinho na estrada novamente, parando aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, deixar nossa breve reflexão. Ontem nós iniciamos falando um pouquinho sobre a história de um homem, de uma biografia curtíssima, que nada se sabe a respeito dele, exceto o que ali está escrito. Um homem que, de certa forma, em um determinado recorte, se parece muito com Melquisedeque, não sabe-se a procedência, não sabe-se de onde vem, não sabe-se muito para onde vai, mas fato é, ele viveu de um modo acima da mediocridade e então por isso sua história precisou ser registrada. Eu citei o nome deste como Jabes, ok? E vamos contrastar dois textos, pensar um pouquinho nas Sagradas Escrituras. Isso aqui é só para quem ama a Bíblia, tá? Estou aqui com a minha Bíblia, minha Bíblia do carro, minha Bíblia de porta-mala. Então, livro do Gênesis, primeiro livro do Gênesis, Bereshit, livro do princípio. O capítulo é o de número 35. E eu vou ler o verso 17, posteriormente o 18, quando diz-nos: E aconteceu que tendo ela, falando aqui de Raquel, a esposa amada de Jacó, a mãe de José, e aconteceu que tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. Bom, não é a ideia aqui, mas Deus nos chamou com essa finalidade. Deus não nos chamou como coveiros, e sim como parteiros. Nós fomos chamados por Deus para dar luzes, não para sepultar sonhos e projetos. A Raquel está aqui à beira da morte, ela vai morrer na mesa de parto, o versículo posterior dirá isso, mas a parteira vai dizer a ela: não temas. Então, a vida desta criança custou a vida da sua progenitora, a saber, a vida de sua mãe. Então, muitas vezes, a vida de alguém custará a sua. A liberdade de alguém custará a sua. O sorrir de alguém custará o seu sorriso. Às vezes você precisará chorar para que outros possam sorrir. E essa é um dos tocos de ofício do ministério daqueles que querem gerar filhos para Deus. Verso 18, olha o texto. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, aí entre parênteses está escrito porque morreu, então Raquel veio a óbito. Saindo-lhe a alma, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, foi sepultado no caminho de Efratá. Esta é Belém. Belém, casa do pão, legal, lugar bom para se morrer, para se partir, em Belém, na casa do pão. Agora vamos de novo à ideia de ontem, ok? Vamos à ideia de ontem. Eu prometo-lhes que eu vou gravar um outro vídeo contrastando Benoni e Benjamim. Benoni, seu nome significa filho da minha tristeza. Benoni significa tristeza a ponto de morte, alguma coisa nesse sentido, ok? Depois a gente vai, no outro vídeo, especificar com mais minúcias o que de fato isso significa, ao passo que Benjamim é filho da minha destra, filho da minha direita. Então, a Raquel, com muita dor de parto, com dificuldades, a ponto que veio a óbito, ela olha para a criança e diz: Benoni, isso é filho da minha tristeza, custou minha vida, eu gerei em tristeza. Então é possível gerar apesar de haver tristeza. Então gere para Deus. Ainda que em tristeza é possível gerar para Deus. Ainda que muitas vezes aborrecido, entristecido, amargurado, ignorado, ainda que muitas vezes mal compreendido. Querido irmão, querida irmã, é possível você gerar para Deus. Seu pai, o pai do menino, Benoni, marido de Raquel, diz: não vai ser filho da minha tristeza, eu não vou rotulá-lo desse modo, eu não quero que no seu estereopático haja um rótulo sobre ele e que leve-me a sempre pensar na tristeza do óbito, eu não quero que ele carregue sobre si a culpa da morte de sua mãe, não quero que isso aconteça. 1 Crônicas,
capítulo de número 4, o mesmo versículo que nós lemos no dia de ontem, para a gente fazer uma série de mensagens, sermões, pensar sobre esse personagem, sobre esse pequeno gigante da Bíblia. Ele é um gigante cuja sua biografia é tão pequena, ele é um daqueles que aparece pouco, mas ensina-nos muito, diferente de muitos que aparecem muito e ensinam-nos pouco ou quase nada. Então esse moço, que é um descendente de Judá, a palavra Judá é louvor, então ele descende da tribo que louva. No momento em que ele vai ser gerado, olha o que está escrito, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Depois, no outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. E sua mãe chamou seu nome Jabes. Nessa tradução que tenho aqui, Jabes está com Z no final. Algumas traduções têm S. Dizendo, portanto, com dores lhe dei a luz. Então, Jabes é o filho da minha dor. Quando a mãe de Jabes, que a gente não sabe o nome, gera essa criança, ao invés dele como descendente de Judá, ele é um judeu. Ao invés dele que descende de Judá, a mãe louvar a Deus pela sua existência, pela sua vida, por ocasião da dor que ela está sentindo, ela transfere para o menino esse nome, dor. Imagina, ele é caracterizado como dor. Se fosse nos dias de hoje, hipoteticamente, tá, gente? É só hipotético. Você imagina você, tá no colégio e fazer a chamada do menino presencial e dizer, ô filho da minha dor, ô causador de dores. Então você imagina que a imagem dele está sempre associada a isso, mas ele em Deus venceu isso. Ele tinha tudo para dar errado e acabou dando muito certo, como resultante de uma oração, como a gente falou no dia de ontem. Aconselho que você procure o nosso vídeo, O Segredo do Sucesso. E o segredo do sucesso deste homem, como é o meu e o seu, é como a gente canta no hino da APA Cristã, hino de número 200, quando diz que a gente deve levar a Cristo nossas dores, porque quão bondoso amigo é Cristo. Então, voltando aqui, observe, quem é o pai de Jabes? Eu fiz questão de procurar, eu procurei no Dr. Google, eu procurei no Quem é Quem na Bíblia, eu procurei em outros dicionários, eu procurei em outros comentaristas, e não há uma unanimidade quanto ao pai de Jabes. Uns falam que é Queque, literalmente assim, Queque, outros dizem que chamava-se Kenaz. Eu sinceramente li, reli, eu não consegui chegar a uma conclusiva. Talvez algum dos nossos ouvintes possam ali tecer um comentário e cravar o nome do pai desse moço. Eu não consegui descobrir. Eu sei que ele descende da linhagem de Judá. Consequentemente, ele é da tribo de Jesus. Mas assim, observe, seu pai e sua mãe, eu não sei o nome. Não sei se o pai estava acompanhando o momento do parto. Não sei se o pai ainda é vivo e chegou ao conhecimento do nascedouro desse menino. Falando do pai ou biológico, ou pai por criação, não sei. Mas fato é, olha a paternidade aqui revelada. Jacó não admite que Benoni carregue sobre si, no seu bojo, carregue nos seus ombros, essa nomenclatura negativa, essa nomenclatura que pesara, essa nomenclatura de que o menino que ao nascer lhe causa dor. Um menino que ao nascer lhe causa tristeza, angústia e, na verdade, a dor última que foi a morte, o luto de Raquel, sua mãe. Jacó não permite que isso aconteça. Jacó diz, não, eu vou trocar o nome dele. Ele não é o filho da minha dor. Ele não é o filho da minha tristeza. Ele não vai ser caracterizado e associado à figura do luto. Ele vai ser o filho da minha destra. Ele vai ser o filho da minha direita. E se você continuar a leitura, você vai ver o quanto ele ama Benjamim. E o José é sabedor disso, e por isso faz uma negociata envolvendo Benjamim. Já estamos lá em Gênesis, capítulo 39, 40, 41 e outros a seguir. Mas o pai de Jabes, que eu não sei se era vivo, o pai de Jabes, que eu não sei o nome dele, a mãe de Jabes não teve o mesmo cuidado.
A mãe de Jabes permitiu que um rótulo negativo pesasse sobre o seu filho, sem que este filho tivesse culpa alguma. Você já ouviu aquela frase, eu não pedi para nascer? Isso cabe-se a todos nós, inclusive a Jabes. Jabes não quis causar dor. Causou dor mesmo sem querer ter causado dor. Mas quando lhe foi compatível, quando lhe foi possível, sabe o que ele fez? Ele causou alegria. Sabe o que ele fez? Ele mudou a sua história. Ele não olhou com pesar para o passado e não olhou com falta de otimismo para o futuro. Ele poderia ter olhado para o passado, se auto-vitimado, alimentado a sua dor e agora olhado para o futuro com pessimismo e agora pensar que a sua vida estava fardada ao fracasso por causa da sua origem. Não fez isso. Pelo contrário, ele, olha quanto a Bíblia é maravilhosa, ele, embora causara dor, de uma maneira, todos nós, né, as dores de parto, todos nós quando nascemos causamos dores, né, a nossa progenitora, nossa mãe biológica. Ele não teve sob seu domínio o poder de não causar dor a quem ama, mas agora está sob domínio o poder de trazer alegria a quem ele ama. Então ele trouxe dor enquanto nasceu, mas ele trouxe alegria, sorrisos, enquanto viveu. Então, talvez de uma maneira inoperante, talvez de uma maneira sem que você possa ter sido consultado ou possibilitado de trazer alegria, você acabou trazendo tristeza. Você não quis. Quem de nós quer? Mas você acabou trazendo tristeza a alguém. Você acabou, quem sabe, machucando, quem sabe ofendendo, quem sabe de uma maneira descuidada, displicente, quem sabe de uma maneira impensada, falou o que não devia, agiu como não devia. Eu já fui criança e continuo sendo filho, embora adulto, casado, pai de uma menina que agora já não é mais menina, já está beirando 18 anos, alcançando sua maioridade, pai de uma menina que agora está se formando uma mulher. Sou casado, então fui liderado, sou líder, fui liderado, fui líder, e eu posso ter causado dor a alguém. Que eu lembre-me, eu nunca o fiz de bom grado. Que eu lembre-me, eu nunca o fiz propositalmente. Mas de uma maneira desproposital eu já devo ter frustrado alguém. Talvez alguém que me convidou para pregar, chegou lá, eu não entreguei o que ele esperava que eu entregasse. Talvez um patrão, talvez um colaborador, né? Talvez um empregador, talvez um empregado, não sei. Eu posso ter causado decepções a alguém, posso ter causado tristezas a alguém. Que eu lembre-me, eu nunca fiz isso de bom grado e nunca fiz isso propositalmente, mas de uma maneira involuntária eu posso ter causado dor a alguém. Agora, eu sei de uma coisa, a dor que eu causei em alguém foi despropositada, mas a alegria que eu posso causar em outrem, essa é propositada. Não está mais sob o meu domínio desfazer a dor que eu já fiz alguém sofrer, mas ainda está sob meu domínio mudar essa história e trazer alegria a quem um dia eu já o fiz entristecer. E trazer sorriso a alguém que por minha causa um dia eu já o fiz chorar. Então, em nome de Jesus, despropositada ou propositadamente eu não sei. Mas se você já trouxe tristeza ao trem, agora é a hora de você trazer alegria a alguém. Se você já trouxe tristeza a alguém, quero crer que você não é filho da dor, quero crer que você não causou dor propositalmente. Mas, se você o fez, atire a primeira pedra quem nunca o fez. Então, em nome de Jesus, não está mais sob seu domínio apagar esse momento. Não tem como recuar, não tem como voltar atrás. Mas está sim sob seu domínio. E você pode orar a Deus. E com a ajuda de Deus, assim como Jabes, você também pode mudar esse cativeiro. Bendito seja Deus. E você pode trazer alegria a alguém que, quem sabe, de uma maneira involuntária você já entristeceu. Então que Deus te ajude em nome de Jesus. Essa é a nossa reflexão, esse é o nosso pensar, esse é o nosso pão diário. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso, tá? A gente está aqui conversando sobre Bíblia. O YouTube vai entender que esse vídeo teve alguma relevância para você, te ajudou de algum modo, ajudará alguém, fará alguém mais feliz.
deixe lá seu like lá, tá? Deixe lá seu joinha. Se puder compartilhar lá nos seus grupos, comunicar mais alguém. Não que eu julgue-me digno de ser ouvido, mas como aquilo que eu falo é Bíblia, a palavra de Deus, ela merece estar em todo lugar. Acredite, mal jamais ela fará. Ela somente fará bem. Eu entendo que quando eu falo de outra coisa, de outro modo, ainda que de uma maneira involuntária, eu posso aborrecer alguém, entristecer alguém e não contribuir de algum modo. Mas eu entendo que quando eu sou puritano quanto às Escrituras e quando eu a prego como ela de fato é, eu tenho certeza plena e convicta que eu beneficiarei alguém de algum modo. Então me ajude a beneficiar alguém, tá? Seja um evangelista, ainda que de uma maneira indireta, compartilhando esse link, enfim. Vamos ser agentes do bem, proliferar coisas boas, e nada é melhor do que a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.